Dá pra dizer que 2023 foi um ano top pro Congresso Nacional, concorda? Um ano que começou meio bad vibes assim, mas que apesar disso viu a democracia se reafirmar e o parlamento brasileiro se mobilizando para aprovar após 40 anos a chamada mãe de todas as reformas, a reforma tributária. Mas e a sessão legislativa que começa agora? Será que vai conseguir manter esse nível de topzera? Para responder essa pergunta, a gente montou o Top 5 votações da Câmara em 2024. E o primeiro lugar não poderia ser a regulamentação de outra coisa que não fosse ela, claro, La Mamacita, a reforma tributária. Primeiro lugar, regulamentação da reforma tributária. A reforma tributária é do povo brasileiro. Reforma tributária é o futuro do país. Mas nosso trabalho não acabou, presidente Pacheco. Já assumo aqui o compromisso público de que já no primeiro dia do Legislativo desta Casa, em 2024, começarmos a discutir indispensável legislação complementar que irá calçar a reforma promulgada hoje. Para regulamentar a reforma tributária como quer o presidente da Câmara, o Congresso precisa definir em lei complementar a lista dos produtos da cesta básica, que terá alíquota zero. Outra lei vai tratar do imposto do pecado, para taxar produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Será preciso regulamentar também o chamado cashback, que é a devolução do imposto a pessoas de baixa renda, além da tributação segundo regimes específicos para alguns setores, como os de combustíveis, imóveis e cooperativas, a criação de fundos de compensação regional e o funcionamento do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. A regulamentação é necessária para colocar a reforma tributária em prática e torná-la efetiva no dia a dia do contribuinte. E por causa disso, ela lidera o nosso Top 5. Já em segundo lugar, abrindo caminho assim meio na marra, aparece o conjunto de 20 medidas provisórias do governo Lula que estão em vigor e trancam a pauta do plenário já no início dos trabalhos legislativos, sob risco de perderem a validade. Portanto, em segundo lugar no nosso Top 5 votações da Câmara em 2024, na força da canetada presidencial, estão elas, as famosas medidas provisórias, MPs, para os íntimos. Segundo lugar, medidas provisórias. Entre elas, se destaca a medida que reonera a folha de pagamento de 17 setores produtivos a partir de 1º de abril deste ano, de forma escalonada até 2027. Outras 3 MPs instituem programas criados pelo governo: o Desenrola Brasil, o Mobilidade Verde e Inovação, MOVER, e a Bolsa Permanência para estudantes de baixa renda no ensino médio. 10 MPs abrem créditos extraordinários no total de 96 bilhões de reais com diferentes objetivos, desde a mitigação dos efeitos de desastres climáticos em todo o país ao resgate de brasileiros no Oriente Médio. Completando o pódio, o chamado Novo Ensino Médio foi aprovado em 2017 no governo Temer e colocado em prática em 2022. Mas, segundo o MEC, as novas regras não tiveram a adesão esperada de professores e estudantes e a implantação do modelo está suspensa desde abril do ano passado. Para contornar o problema, o governo apresentou um projeto de lei que tramita em regime de urgência na Câmara, redefinindo a política nacional do ensino médio no Brasil. O texto foi modificado pelo relator e ex-ministro da Educação, deputado Mendonça Filho, que, entre outros pontos, por exemplo, alterou a distribuição da carga horária total de 3.000 horas, baixando de 2.400 para 2.100 horas as disciplinas obrigatórias e aumentando de 600 para 900 horas as optativas. No nível médio, a gente, infelizmente, se depara com a tragédia social de grandes dimensões. 40% de evasão, maior do que a Colômbia, a Costa Rica, México, só para ficar nesses exemplos. E para mudarmos essa realidade, a gente tem que tornar o ensino médio atrativo, que dialogue com jovens, que faculte ao jovem itinerários formativos de acordo com o seu projeto de vida. Não faz sentido um jovem que vai fazer jornalismo, direito, ele tenha que ter o mesmo aprofundamento do ponto de vista de conhecimento daquele que vai fazer engenharia. Faltou pouco para o projeto que reformula o novo ensino médio vir a voto aqui no plenário em dezembro do ano passado, mas os deputados preferiram adiar a análise para este ano. Caso sejam aprovadas, as mudanças só devem entrar em vigor nas escolas a partir do ano que vem. Pela importância do tema para o governo e para a opinião pública de um modo geral, o novo ensino médio completa o pódio do nosso Top 5 votações da Câmara em 2024 com a medalha de bronze. Terceiro lugar, reforma do ensino médio.
Descendo do pódio agora para o quarto lugar, uma votação que certamente deve fazer algum barulho quando for analisada aqui pelos parlamentares, é o veto à Lei Orçamentária Anual de 2024, que estima a receita e fixa a despesa dos três poderes para o exercício financeiro deste ano em valores de 5,5 trilhões de reais. O presidente Lula manteve o fundo eleitoral de quase 5 bilhões, mas cortou 5,6 bilhões de reais que iriam para emendas parlamentares de comissão. A justificativa foi de que a queda na inflação refletiu em queda na arrecadação do governo. Com a ameaça de derrubada do veto pelo Congresso, o Ministério do Planejamento já fala em rever a medida e o líder do governo no Congresso, senador Randolph Rodrigues, contemporiza. A lei orçamentária ela não é estanque, ela é dinâmica. Então é possível, no decorrer do ano, por ajustes em relação com PLNs, enfim, há inúmeras possibilidades para fazer os ajustes necessários da reivindicação justa do Congresso Nacional, que são recursos alocados em comissões de Congresso Nacional, mas que, ao fim e ao cabo, vão para políticas públicas do governo. Só um parênteses, quando a gente fala Congresso, estamos falando de Câmara e Senado atuando juntos. É quando as duas casas entram no modo Super Gêmeos ativar e se reúnem em sessão conjunta aqui no plenário Ulisses Guimarães para deliberar sobre determinadas matérias, como esse veto à lei orçamentária. E já que a queda de braço entre governo e Congresso nesse tema promete, ela fica com o quarto lugar do nosso Top 5 votações de 2024. Quarto lugar, veto à LOA 2024. Fechando o Top 5 tem a regulamentação dessa aí que acabou de falar, a gloriosa inteligência artificial. Embora a Câmara tenha aprovado um projeto de lei sobre o tema em 2021, estabelecendo diretrizes bem gerais para a aplicação da tecnologia no país, funciona desde o ano passado, aqui na Casa Vizinha, uma comissão criada pelo presidente do Senado para elaborar um substitutivo abordando diversos aspectos do uso de sistemas como o ChatGPT no Brasil. E como a proposta teve origem aqui no Senado, quem dará a palavra final sobre ela é a Câmara. É assim que a gente conclui o nosso Top 5 votações da Câmara em 2024 com a regulamentação da inteligência artificial. Quinto lugar, regulamentação da inteligência artificial, malditos humanos. É claro que muitos outros temas devem movimentar o plenário Ulisses Guimarães em 2024, mas vale lembrar que tudo isso que a gente falou aqui deve ser votado ainda no primeiro semestre, já que a partir de julho o plenário se desmobiliza e os parlamentares ficam por conta da campanha para as eleições municipais nas bases. Até lá, muita resenha vai rolar e você acompanha tudo ao vivo e em primeira mão aqui na cobertura topíssima da TV Câmara.